E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Nos 2 últimos episódios da jornada da Pietra, ela descobriu que tinha gastado muito tempo no ano anterior em coisas que não davam resultado. Esse foi o episódio 6. No episódio 7, ela entendeu de uma vez por todas por que baixar todas as provas de Enem anteriores e fazer do mesmo jeito que eles caíram na época não é uma excelente estratégia para alcançar 160 acertos no Enem. A jornada completa já tem mais de 2 horas de conversa entre a Pietra e o Tomás, que fez 157 acertos no Enem. Com essas 2 horas de conversa, a Pietra viu a preparação dela virar de ponta cabeça, mas o lado bom disso é que agora ela sente que esse vai ser o último Enem da vida dela, porque não tem como não passar fazendo tudo que ela conversou com o Tomás. E nesse episódio, os dois vão conversar sobre coisas que a Pietra jamais imaginaria sozinha e que vão mudar o resultado dela para sempre. Então vamos falar da jornada da Pietra para acertar 160 questões no Enem. Naquela terça-feira, a Pietra acordou com uma sensação estranha de que o tempo estava correndo e que ela precisava começar a estudar. Bom dia, Tomás! Hoje eu preciso começar a estudar. Bom dia, Pietra. Tá tudo bem com você? Eu achei que você fosse esperar o resultado do Enem sair para começar a sua rotina de estudo, não? Eu acho que chegou a hora de encarar os fatos. As nossas conversas esses últimos dias têm sido ótimas e eu sinto que se elas tivessem acontecido há 1 ano, dentro de alguns dias, talvez a minha vida passasse pela maior mudança que ela poderia passar. Exatamente como vai acontecer com você, que fez uma preparação totalmente diferente, conseguiu atingir 157 questões acertadas no Enem, vai conseguir uma nota insana no exame e vai entrar onde quiser, vai entrar na faculdade, vai começar uma nova vida. Comigo vai acontecer uma coisa totalmente diferente disso. E meu estudo foi inocente. Eu fiquei escravo das receitas prontas, eu segui o que a maioria fez e vou acabar caindo no resultado que a maioria vai receber, que é não ser aprovada. Pietra, eu não tenho como discordar de você exatamente, porque eu acho que faz sentido o que você está falando. Mas como é que você começaria a estudar hoje, por exemplo? Depois de tudo que a gente conversou, eu não tenho coragem de não começar pelas questões. Eu ainda tenho muitas dúvidas de quais questões eu faria hoje, mas eu não vou cair na armadilha de abrir um livro ou uma apostila e começar a fazer questões aleatoriamente. Nem vou correndo para a internet, baixar todos os Enems anteriores e começar a fazer essas provas para eu desanimar daqui 2 dias e desistir de tudo achando que as coisas não vão dar certo. Pietra, eu tô sentindo que você tá meio desanimada, mas tem uma coisa muito boa. Eu já percebi que você não tá preocupada em sair correndo e fazer qualquer coisa. Você tá preocupada em começar a fazer algumas coisas e que qualquer coisa que você começar hoje você consiga fazer por centenas de dias, até trazer sua aprovação para casa. Me fala, o que mais você tá pensando em fazer? Não sei. Eu ainda tenho uma tentaçãozinha pequena, mas tá aí ainda, de definir uma meta de questões por dia e tentar fazer a todo custo, sabe? Definir quantas questões eu devo fazer todos os dias até o Enem e me obrigar a fazer essas questões. A única coisa que está me impedindo de fazer isso é saber que você não fez um número fixo de questões todos os dias, porque quando você pegava questões mais difíceis, você fazia menos questões, que te davam condições de aprender aquilo que faltava, para você acertar outras e mais questões em outros dias. Você está considerando tanta coisa importante antes de começar a sua preparação e está falando com tanta segurança daquilo que você não quer fazer esse ano, que eu fico me perguntando quando, na minha jornada, eu atingi esse grau de segurança e clareza das coisas. E com certeza absoluta não foi no começo como você está fazendo agora. Mas olha só, eu sei um monte de coisa que eu não devia começar fazendo, mas sabe por que eu não comecei ainda? Eu sei. Porque eu tô passando férias na sua casa com você. Não, Tomás, você não me atrapalha, porque eu não ligo pra você. Você é palhacinha, né? Na verdade eu não comecei porque eu ainda não sei onde encontrar as questões certas pra começar. Acho que chegou o momento certo de eu mostrar pra você por onde eu comecei a minha preparação. Eu não queria mostrar nada antes porque era importante você entender por que eu fiz as coisas. Se eu mostrasse de onde eu tirei as questões da minha preparação antes da gente conversar tudo que a gente conversou, poderia dar a impressão de que só existe um único caminho pra conseguir uma nota absurda no Enem. E se por acaso esse único caminho não desse certo para você, o seu próximo pensamento poderia ser: eu nunca vou conseguir. Então eu não queria que isso acontecesse, por isso eu não falei nada sobre isso antes da gente conversar sobre tudo primeiro.
Tomás, tem hora que você tira cada pensamento da sua cabeça que eu fico besta. Mas se eu entendi bem, você já estava esperando ficar angustiada sobre de onde tirar as questões para me explicar de onde é que você tirou as questões na sua preparação? É isso? É isso. Fiz mal? De jeito nenhum. Geralmente, quando as pessoas conseguem fazer alguma coisa que dá certo, elas não querem explicar os conceitos por trás daquilo que elas fizeram. Elas querem meio que dizer para as pessoas, nem pensa, faz do jeito que eu fiz que dá certo. Já era então, se você entendeu tudo isso, chegou a hora de você entender onde começou a minha preparação que me levou a 157 acertos no Enem. Posso usar seu computador? Pode, claro. Vou lá pegar. Eu vou mostrar como eu conheci o Doodle e depois eu vou entrar na plataforma do Doodle para você ver de onde eu tirei todas as questões que eu usei na minha preparação. Lembra daquele meu amigo que me falou do Kleber? Então, aí eu fui até o canal Doodle, que é o canal do Kleber, assisti alguns vídeos, aí eu cheguei até a plataforma para entender o que a plataforma, que também chama Doodle, faz. O canal tem vários vídeos. E tem videoaula lá, Tomás? Não. A internet já tá cheia de videoaula e o Kleber não acredita que é videoaula que vai fazer você passar. Ser aprovado é muito maior do que assistir videoaula. Por isso ele criou uma plataforma de aprovação e não de videoaula. Buf! Faz sentido. Essa aqui é a página inicial do Doodle e eu vou entrar na minha seção para você ver. Você pode fazer o seu cadastro gratuito usando o seu e-mail e tem um gerador de listas que ele sempre deixa liberado e qualquer um pode usar. E esse gerador é de graça, Tomás? É de graça, ele fica aqui, ó. E foi aqui que todo o meu estudo começou. No começo do ano passado, quando eu não sabia quais questões eu devia começar a fazer, eu procurei o Doodle e ainda não tinha aberto as vendas. Mandei uma mensagem pro Kleber pelo Insta e achei que ele nem ia ler a minha mensagem. E aí? Ele demorou um pouco, mas respondeu. Tá me zoando? Ele respondeu? Respondeu e disse que eu devia testar o gerador de listas antes de comprar o roteiro do Enem. Disse também que eu não deveria me preocupar com o volume de questões que eu ia fazer por dia, que naquele começo o mais importante era a forma como eu resolvia as questões. E ele insistiu muito nisso porque eu falei que tinha feito 2 anos de cursinho e ele sacou na hora que quem fez 2 anos de cursinho chega alucinado nessa coisa de fazer um monte de questões por dia. Tomás, vocês conversaram tudo isso? Você não tá entendendo, eu tô resumindo a conversa toda, foi muito mais do que isso. Aí conversa vai, conversa vem, eu decidi fazer o que ele falou e fui direto pro gerador de questões. Fiz questões no gerador todos os dias e uma semana depois o Doodle abriu o roteiro do Enem para venda. Comprei na hora. Então as questões que você fez no gerador não eram do Enem. Não, eram questões organizadas das mais fáceis para as mais difíceis de vários vestibulares grandes do país inteiro. Foi uma semana excelente para organizar o meu esquema de resolução de questões, mas o gerador ainda não estava apontando para as dificuldades que eu tinha no Enem especificamente. Entendi. Foi como se fosse um aquecimento para fazer o roteiro de questões do Enem mesmo, né? Foi e funcionou muito bem. Quando eu usei aquele esquema de fechar a comunicação com as questões, usando minhas fontes internas e externas, o meu índice de acerto nas questões subiu imediatamente. Eu acredito. Não tem como não subir fazendo daquele jeito. Assim que eu comprei o roteiro Enem do Doodle, eu mandei uma mensagem pro Kleber dizendo que eu estava dentro do time e queria saber dele o que ele achava que era mais importante eu fazer para aquele meu ano dar certo. Ele disse só uma frase: acompanhe sua evolução todos os dias. Cada dia tem que colocar você mais próximo da sua aprovação. Buf! E como você fez isso? Eu fiquei pensando por um tempo e tive uma ideia. Eu peguei as questões que eu tinha feito cada dia da semana e montei um gráfico bem simples, só para acompanhar. Eu vou acessar meus arquivos aqui na nuvem pelo seu computador para mostrar o gráfico. Você vai entender na hora. Ó, tá aqui. Esse é um gráfico que mostra quantas questões eu fiz em cada dia em uma semana de questões do roteiro Enem do Doodle. Por exemplo, essa foi uma das minhas primeiras semanas depois de comprar o roteiro. Eu fiz 4 questões na segunda, 6 na terça e no sábado e domingo eu fiz bem pouquinho. Eu decidi desde o começo que aos finais de semana eu ia ter um tempo para descansar e eu ia fazer menos questões mesmo. Nossa, Tomás, você fez pouquíssimas questões por dia. Você achou? Não se deixe enganar pelo efeito bola de neve que tem contido nesse gráfico. Como assim, bola de neve? Esse gráfico mostra uma das coisas mais importantes para alcançar 157 questões acertadas no Enem. E eu vou explicar. Algumas semanas antes de criar esse gráfico, eu tinha uma mentalidade de cursinho. Eu achava que fazer o máximo de questões por dia é o que me faria passar. A quantidade de questões que tem nesse gráfico não fazia o mínimo de sentido para quem pensa desse jeito. Mas o fato é que hoje eu acertei 157 questões no Enem e esse gráfico faz todo o sentido do mundo para mim. Essa mentalidade de cursinho precisou sair da minha vida. Por quê? Na verdade, você já sabe por quê. Quando a gente muda o jeito de fazer as questões, a gente muda o impacto que essas questões têm em toda a preparação da gente. Porque cada uma delas muda a nossa capacidade de resolver as próximas questões. Cada questão que eu fiz essa semana me mostrou alguma coisa que eu não era capaz de usar para resolver uma questão. Foram poucas questões, mas foram muito poderosas no impacto. E isso se repetiu durante todas as semanas até chegar ao Enem. Por isso que eu falo do efeito de bola de neve. Então você não fez só esse pouquinho de questões durante todas as semanas até o Enem. Excelente
excelente pergunta e muito bem observado. No roteiro Enem, eu fazia as questões das mais fáceis para as mais difíceis, distribuídas pelas competências que mais caem no Enem. Quando eu errava uma questão no roteiro, aparecia uma dificuldade que eu precisava fechar a comunicação com a questão para resolver, e era nesse momento que eu usava minhas fontes internas, minhas fontes externas, e melhorava minha capacidade de resolver questões. Mas para saber se tinha realmente fechado a comunicação com as questões, eu tinha que fazer outras questões, e é nesse ponto que entra o gerador de listas. Tô começando a entender. Olha só, no gerador você coloca a área do conhecimento, escolhe a competência, a habilidade, define quantas questões você quer resolver e o Doodle gera uma lista para você. Nossa, Tomás, que incrível. Mais ou menos, não é tão incrível assim quando você só tem 20 questões por semana. Como assim 20 questões por semana? O Kleber sempre teve um lance de dizer que volume de questões não é importante e ele não queria de jeito nenhum que a galera ficasse se matando dentro do Doodle fazendo questões que não fazem sentido. Por isso ele limitava o gerador a 20 questões por semana só. Mas 20 questões por semana não dá nem 3 por dia, Tomás. Eu pensei a mesma coisa, e foi aí que eu mandei mensagem pro Kleber para conversar sobre o limite do gerador de listas. E aí? A gente conversou por vários dias e ele percebeu que eu estava muito focado na estratégia e ele me propôs fazer um teste. Seria meio que um acordo nosso de uma funcionalidade que ainda não estava completamente pronta e disponível no Doodle, mas que ele ia liberar para mim. Claro que ia ter alguns defeitos na ferramenta, mas se eu topasse, eu ia poder fazer 300 questões por semana no gerador de listas. E ele ia habilitar um algoritmo de inteligência para organizar as questões do gerador, das mais fáceis para as mais difíceis. E esse algoritmo de inteligência ainda ia conectar o gerador ao meu roteiro do Enem. Como assim? Não entendi. Quando ele me falou isso, eu também não entendi direito, não sabia qual era a vantagem, mas ele me explicou que não faria nenhum sentido eu fazer um volume maior de questões se essas questões também não tivessem ligadas às dificuldades do roteiro que o Doodle encontrou. E para isso acontecer, ele estava desenvolvendo um algoritmo que identificava as dificuldades no roteiro do Enem que eu tinha comprado, pegava essas dificuldades e analisava questões num banco de questões bem grande que tinha FUVEST, Unesp, Unicamp, e trazia questões semelhantes para trabalhar as dificuldades que ele tinha encontrado no roteiro do Enem. Tomás, agora eu entendi o que ele fez. Você fazia as questões no roteiro do Enem, das mais fáceis para as mais difíceis, dentro das competências que mais caem no Enem. O Doodle identificava suas dificuldades e ficava sabendo. Você, por outro lado, saía correndo para fechar a comunicação com as questões. Então você estudava suas fontes externas e voltava para se tornar mais capaz de resolver essas questões. Só que você voltava para o gerador, que por sua vez recebia as informações do roteiro do Enem para buscar questões da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, qualquer outro vestibular grande, para ver se você realmente é capaz de fechar a comunicação naquilo que você estudou. Genial, Tomás! Nossa, Pietro, você entendeu tudo. Eu terminava de fazer as questões do roteiro, fazia meu estudo para fechar a comunicação com essas questões do Enem, e aí eu voltava e entrava aqui, ó, no gerador, dá uma olhadinha. Eu selecionava a área do conhecimento, definia o total de questões que eu queria fazer, eu nunca colocava mais de 5 por vez. Aí eu marcava a opção lista sugerida, que era uma ferramentinha nova que ele tinha criado. E o Dudu buscava as minhas dificuldades dentro do gerador. Tomás, eu tô chocado como alguém pensou tudo isso. E as questões eram exatamente do assunto que você tinha feito naquele dia? Não. E no começo eu falei pro Kleber que isso era um defeito do sistema. Como é que podia? Eu estudava um negócio de manhã ou durante o dia, sei lá. E aí eu ia pro gerador para tentar encontrar questões iguais àquilo que eu tinha estudado e não aparecia. Aparecia outro tipo de dificuldade para mim. E o Kleber falou: Tomás, isso não é um defeito do sistema. Essa é uma das maiores vantagens e eu não vou explicar. Você vai perceber dentro de alguns dias. Ah, Tomás, eu também achei isso uma desvantagem. Você faz, não aparece logo as questões do que você estudou. Pietra, não era desvantagem. Depois de algum tempo usando o gerador e o roteiro, eu descobri que aquilo era uma vantagem absurda. Quando eu errava as questões no roteiro do Enem, o Doodle guardava as minhas dificuldades, mas não trazia as questões imediatamente. Quando eu errava uma questão hoje, ele esperava alguns dias de intervalo e me trazia no gerador essas dificuldades que eu errei dias atrás, para ter certeza de que eu tinha realmente fechado a comunicação, não imediatamente depois de estudar, mas alguns dias depois. Não faz sentido? Nossa, Tomás, que sacada! Faz todo sentido. Eu errei demais isso esse ano, porque eu pegava algumas questões, eu errava, aí eu estudava, voltava a fazer algumas questões parecidas, e aí eu acertava um monte. Passado alguns dias, se eu tentasse fazer as questões semelhantes àquelas que eu tinha acertado dias atrás, eu já não acertava mais, errava um monte. Petra, esse esquema do Doodle faz você voltar várias vezes a mesma coisa que você já estudou. Tinha coisa que eu estudava, eu tinha certeza de que eu estava dominando, passava alguns dias, eu tentava fazer as questões que ele me trazia, não conseguia. Aí eu tinha que voltar a estudar. No começo eu ficava chateado e bravo com isso, porque dava a impressão que não estava aprendendo nada, de que não estava rendendo meu estudo. Mas na verdade, o que o Doodle estava fazendo era me forçando a construir com muita solidez a minha capacidade de usar o conhecimento de fato, dias depois, meses depois, e não simplesmente só depois que eu acabava de estudar.
Caramba, Tomás, não tem como discutir com relação a isso. Não tem como ser diferente, tem que ser desse jeito mesmo. Porque você vai fazer a prova do Enem dias e dias depois de ter estudado algumas coisas. Então você tem que consolidar isso. Mas agora surgiu uma dúvida aqui. Essa versão de 300 questões por semana foi meio que um acordo seu com o Kleber. Não era todo mundo que tinha acesso a isso, né? Não. Só eu e mais alguns que ele deve ter selecionado para fazer esse teste da funcionalidade. E pelo que ele falou, deu certo para todo mundo. Mas só com 20 questões por semana não dá para fazer isso direitinho, dá? Não, com 20 não dá. Mas tem uma coisa que eu nem sei se eu posso te contar, mas enfim. O Kleber, quando chegou no final do ano, ele me perguntou e analisou meus dados e viu quantas questões eu acertei. E eu acho que o teste feito comigo e com todos os outros que foram usando a ferramenta ao longo do ano deu super certo. E ele me falou que esse ano ele já ia liberar para todo mundo o gerador com 300 questões. Então quem comprasse o roteiro do Enem já ia ter agregado, como se fosse um combo, o gerador de 300 questões por semana para fazer. E ó, é demais. Nossa, Tomás, você ficou parceiro mesmo, você sabe até dessas coisas. Que notícia incrível. Não, incrível esse negócio funcionar, porque eu testei e funcionou comigo absurdamente. Pois é. Ah, e outra coisa, eu vi que no gráfico você colocou só a quantidade de questões que você fez no roteiro. Não era o mais certo você colocar as questões que você fez no roteiro e no gerador, cada dia da semana? Ah, eu achei que você não ia notar isso. E foi exatamente o que eu fiz. Olha aqui esse gráfico. Essas bolinhas verdes aqui mostram a quantidade de questões que eu fiz no roteiro cada dia da semana, e as bolinhas laranja mostram quantas questões eu fiz no gerador. Mas Tomás, todo dia você fazia mais questões no gerador que no roteiro? Muito bem observado, Pedro. Você sabe por que isso acontece? Eu desconfio. Posso falar? Pode. As questões do gerador eram questões que o Doodle buscava nas suas dificuldades do Enem. Só que quando surgiam as suas dificuldades no roteiro do Enem, você fechava a comunicação com as questões e depois você ia fazer essas questões do gerador. Então, normalmente, você tinha mais facilidade para fazer as questões do gerador que as questões do roteiro. E aí, por isso, você fazia mais questões, certo? Era isso? Essa menina não tem um cérebro na cabeça, ela tem um Sherlock Holmes dentro do crânio. Tá certíssimo. Você lembra que quando eu fazia as questões que eram difíceis para mim, eu fechava a comunicação com elas e ganhava capacidade de resolver questões? É exatamente isso que a gente consegue enxergar nesse gráfico. Eu faço menos questões no roteiro, mas isso me dá impulso para fazer mais questões no gerador. Se você somar a quantidade de questões que você fez no roteiro e no gerador, dá para ver um total de questões que você fez por dia, né? Dá. E esse gráfico mostra exatamente a soma de todas as questões que eu fiz no dia. Olha só. De segunda a sexta eu fiz mais de 10 questões por dia e no final de semana fiz bem menos. Essa semana que você mostra no gráfico foi bem no começo dos seus estudos, né? E você tinha falado que conforme você fazia as questões, você ia ganhando condições de fazer mais questões. Mas não dá para notar muito isso no gráfico da semana, né? Não dá. Uma semana é muito pouco para você avaliar isso. Para conseguir enxergar esse crescimento, teria que ver uns 100 dias de estudo, 150 dias de estudo com esse gráfico montado, que aí você ia tendo noção de como isso ia subir. Por favor, me fala que você tem o gráfico desses 100, 200 do ano inteiro. Você tem, não tem? Ai, Peter, desculpa. Acabei não fazendo tudo. Eu fiz até um certo ponto e depois eu não fiz mais. Uma pena. Até eu queria ter esse gráfico também. Ai, Tomás, que droga. Eu não acredito que você fez isso. Eu queria ver como é que ia ficar um gráfico desse durante o ano todo. Ai, perdeu o encanto o negócio agora. Mentira! Eu tenho esse gráfico, é claro. Eu morro de orgulho desse gráfico, porque ele é toda a jornada que eu fiz para conseguir fazer os 157 acertos. Você acha que eu não ia ter um gráfico desse, Pietra? Para com isso! Eu tenho tanto carinho com esse gráfico que ele até conversa comigo, sabia? Ele é totalmente diferente do resumo de algumas pessoas que foi parar na parede. Eu peguei essa gracinha aí, viu, seu palhaço? Era o mínimo que eu esperava quando eu pensei em fazer essa piadinha infame. Ó, dá uma olhadinha no gráfico que eu vou colocar na parede do meu quarto. Ah, tá, mas eu acho que eu esperava mais do que ver esse monte de bolinha na parede do quarto. Não dá pra entender nada. Pietra, você não tá olhando direito. Cada bolinha representa a quantidade de questões que eu fiz em um dia de estudo. Foram mais de 300 dias de preparação. Ah, agora eu vi. Na parte de baixo tá aqui, ó, de 0 até 300. Nos primeiros 50 dias não teve nenhum dia com mais de 20 questões. Exatamente, Pietra. Eu tava refinando meu método de resolução, testando minhas fontes externas de conhecimento, descobrindo o melhor horário para estudar e retomando o ritmo de estudo. Sabe que eu achei que essa fase inicial de preparação era bem mais curta? Sei lá, devia demorar uns 20 dias e aí você já tava voando na preparação. Não, eu também achei. Quando eu comecei a fazer as questões desse jeito, de fechar a comunicação, fonte interna, fonte externa, eu achei que dentro de uns 20, 30 dias eu já estava super bem. Se eu não tivesse muito seguro do que eu estava fazendo no meu esquema de resolução, eu ia começar a achar que estava dando tudo errado, que eu não estava evoluindo, o Doodle ficava me jogando para questões que eu achava que já dominava, e aí eu descobria que não tinha dominado ainda. Então foi nesse começo aí, alguns bons dias do começo da preparação,
Você tem que estar com a cabeça muito bem centrada, senão você começa a achar que não está funcionando, não. Verdade, Tomás. Olhando aqui no gráfico, mesmo depois de uns 50 dias, ainda não sobe muito a quantidade de questões que você fez por dia, né? Não. Mas quando passou de 100 dias de estudo, Pietro, eu virei um monstro. Eu já estava com as minhas fontes muito bem definidas, não tinha procrastinação, não precisava ficar lutando comigo para sentar e estudar. Tudo estava indo em um fluxo que eu nunca tinha experimentado na vida. Eu ainda tinha minhas preocupações, é claro, mas eu sabia que esse ano estava indo por um caminho muito diferente dos outros anos. Olha só, dá para ver no gráfico isso. Como assim muito diferente dos outros anos? Depois de 100 dias de preparação, eu comecei a fazer entre 20 e 40 questões por dia. No meu tempo de cursinho, eu já tinha feito algo entre 60 e 80 questões por dia e o resultado não veio. O que estava muito diferente desse tempo de cursinho é que a forma como eu fazia essas 20, 40 questões por dia era totalmente diferente da forma como eu fazia aquelas 60, 80 questões por dia. E outra coisa super diferente, o critério que era utilizado para escolher quais questões eu ia fazer no dia, no gerador e no roteiro, era um negócio que eu não tinha na época do cursinho. E isso fez toda a diferença na minha preparação. Eu fazia menos questões, mas fazia questões que tinham sido individualmente escolhidas para eu fazer. Somando todas as questões que eu fiz no ano todo, você sabe quantas questões eu fiz? Não faço ideia. Chuta. Chuto nada. Fala aí. Chuta, senão não falo. Fala, Tomás, para de ser bobo. 7.200 questões. Eu achei que você tinha feito muito mais. Uma amiga minha que tá fazendo cursinho veio com uma conversa estranha dizendo que você tinha que fazer em torno de 20 mil questões se quisesse ser aprovado. Eu tava pensando que você tinha chegado perto disso. Você lembra daquela história que a gente conversou? Tem gente que consegue passar em 1 ano e tem gente que consegue passar em 7 anos. Hoje, quando eu vejo uma pessoa falando que precisa fazer 20 mil questões para ser aprovada, eu já sei que ela está jogando um monte de tempo fora fazendo questões genéricas que não precisaria ser feita. E infelizmente essa pessoa vai demorar mais para passar. Teve um negócio que eu achei engraçado no seu gráfico, Tomás. Ele começa assim juntinho e aí ele abre uma boquinha no final. Você reparou? Ele tem assim essa parte mais baixa, mais fina, e essa parte de cima que é mais grossa. Ah, essa boquinha tem uma interpretação importante. Você consegue explicar? Eu queria explicar, mas só consigo achar engraçado. Você lembra no gráfico da semana que no sábado e no domingo eu fazia menos questões? Lembro. Eu segurei esse comportamento durante toda a minha preparação. Eu estudava durante a semana forte e aos finais de semana eu separava o tempo para fazer outras coisas e descansar. Tomás! Eu consegui entender, nem explica mais. Eu já sei o que aconteceu. Essa faixa de bolinha que fica na parte de baixo do gráfico são as questões que você fez no sábado e domingo. Como você fazia menos questões, elas ficam na parte de baixo do gráfico. As questões que você fazia segunda, terça, quarta, quinta e sexta ficam na parte de cima do gráfico, por isso que abre. Ah, Pietra, hoje você tá impossível, hein? Matou a charada de novo? Depois de 250 dias de preparação, você até diminuiu mais a quantidade de questões que você fazia no sábado e no domingo. Ele dá uma leve queda. Nessa reta final, depois de 250 dias de estudo, eu já estava bem cansado. E aí, para conseguir render forte durante a semana, eu precisava descansar mais no final de semana. Por isso que o gráfico abriu mais. Aqui a gente volta de novo, então, naquela conversa da equação da aprovação, em que um elemento passivo, que é o descanso, ajuda a gente a fazer um elemento ativo, que é a resolução de questões relevantes. Isso aparece no gráfico com perfeição, Tomás. Você sabe que eu nem tinha pensado nisso no macro? Você sabe que eu não tinha associado ainda aquela equação da aprovação com esse gráfico? Mas faz todo sentido. Porque no dia a dia eu pensava, bom, de segunda a sexta eu vou puxar forte, sábado e domingo eu vou descansar. E eu pensei isso no dia a dia. Como eu pensei isso no dia a dia, isso se reproduziu no macro. Quando eu olho o total da preparação, eu enxergo isso acontecendo. E isso tem tudo a ver com a nossa equação da aprovação lá, que tem as aulas, teoria, resumos, questões, mais o descanso, vezes o tempo, igual a aprovação. Se você conseguir enxergar isso no gráfico, significa que o gráfico está conversando com você também, Pietra. Ah, mas depois que a gente conversa daquela equação da aprovação e aí você vai juntando tudo, você consegue enxergar isso no gráfico, né? E eu aqui achando que as nossas conversas entravam por aqui e saía por aqui no seu ouvido, que era mais um bate-papo de férias entre primos que são bastante amigos, mas que nada disso estava ficando com você. Olha só as nossas conversas fazendo diferença aí, não é mesmo? Tá por fora, Tomás. Eu guardei tudo que a gente conversou. Ainda vou usar para conseguir a minha aprovação, você vai ver. Mas, Tomás, agora falando sério sobre esse gráfico. Eu acho que você devia mesmo pendurar na parede do seu quarto, sabia? Ele tem um significado tão profundo que ele merece ser colocado num lugarzinho bem especial na galeria da sua vida, viu? Você acha, Petra? Você já parou que você pode imaginar esse gráfico como se fosse uma obra de arte que foi construída por 300 dias de lutas, de lágrimas? No dia zero desse gráfico, você era o Tomás que tinha acabado de fazer 2 anos de cursinho e não tinha obtido um resultado satisfatório no Enem, não tinha uma perspectiva pela frente, a não ser estudar de novo mais um ano, mas não tinha nada de especial, não tinha nenhuma grande perspectiva, não tinha nenhum grande sonho sendo realizado naquele momento. E no dia 300, que está representado no final desse gráfico, você é o Tomás que acerta 157 questões no Enem, vai conseguir uma nota absurda, vai ter condições de entrar na faculdade que você quiser,
vai ter um futuro completamente diferente do Tomás no dia zero. Para mim é muito claro que existe um Tomás antes e um Tomás depois, e esse gráfico é a fotografia do momento exato dessa mudança. Nossa, você falou até mexer um pouco comigo aqui, eu acho que eu ainda estou muito dentro do processo, eu ainda não senti o que esses 157 acertos no Enem vão impactar na minha vida, porque eu ainda não entrei na faculdade, eu ainda não mudei de vida, mas ouvir você falando sobre esse gráfico, que é uma representação, né, de tudo que eu passei por esse ano e do que pode vir pela frente por conta de eu ter conseguido construir esse gráfico, puxa, Pedro, você me ajudou a entender que esse gráfico deve ser guardado comigo, se não fisicamente, dentro da minha cabeça, para eu entender toda vez que eu precisar de uma mudança na minha vida, eu entender que uma mudança pode demorar 300 dias para acontecer, mas ela tem o poder de impactar os próximos 20 mil dias. Eu acho que é meio que isso que esse gráfico vai fazer na minha vida. Obrigado por me fazer ver isso. Tomás, se eu tinha dúvidas de como começar a estudar esse ano, eu não tenho mais. Eu comecei essa conversa meio deprimida com você, mas eu termino super animada para construir o meu próprio gráfico, para construir a fotografia da minha mudança esse ano, que é esse gráfico. Eu quero ter esse gráfico que apresenta duas Pietras de cada lado. Uma primeira Pietra que estava triste, chateada, tinha ido mal no Enem, não tinha grandes perspectivas. E depois da construção desse gráfico, uma Pietra que consegue realizar o sonho que ela quiser. Hashtag eu quero um gráfico desse pra mim. Eu vou pegar esse gerador do Doodle e eu vou usar até rasgar, Tomás. E pode falar pro Kleber guardar uma vaguinha lá no roteiro do Enem que ela já é minha. Ufa! Missão cumprida pra conversa de hoje. Obrigado, Pietra. A Pietra está em um nível completamente diferente. As conversas que ela teve com o Tomás abriram os olhos dela para pontos da preparação que ela jamais conseguiria chegar sozinha, e agora ela se sente totalmente preparada para trazer essa aprovação para casa. Não é motivação e nem animação sem base em nada. A Pietra domina conceitos que antes de conversar com o Tomás ela nem sabia que existiam. E além dos conceitos, ela conhece novas ferramentas. O gerador de listas do Doodle é uma ferramenta que você pode usar nesse exato momento. É só fazer o seu cadastro no Doodle se você ainda não fez, entrar na loja, solicitar o gerador de listas gratuito e começar sua preparação imediatamente. Nada te impede de fazer isso. Mas tem um detalhe muito importante. Não esqueça de assistir o 4º episódio da série Jornada de Pietra, em que o Tomás explica todo o esquema de resolução de questões para ela. Esse esquema de resolução, junto com o gerador, é o que vai fazer você estabelecer um teste fantástico de como resolver questões que trazem realmente sua aprovação para casa. As pessoas que testam saem na frente de todo mundo. Você não vai ser dessas pessoas que adoram o Tomás e a Pietra, adoram ver os dois conversando, mas que esquecem de partir para ação na hora de construir a sua própria jornada, né? Lembra que daqui até o Enem você pode construir uma versão de você que é capaz de passar onde você sonha, mas isso não vai acontecer se você ficar parado no lugar. Para ver os próximos episódios da Pietra, é só se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação que toda vez que tiver um episódio novo, o YouTube avisa você. Eu também costumo conversar com a galera pelo Instagram e eu acho que você devia aparecer lá pra gente bater um papo um dia desses. Valeu!